Pronto. O senhor professor António Novo vai ter de sair às 5h30, portanto vamos ter que começar rapidamente. Eu pedia que tomassem os vossos lugares. Eu vou fazer como o professor Bartolo Paiva Campos, há bocado, quando apresentou o professor Rui Canário. É muito difícil. Eu hoje pedi para me darem um currículo do professor António Novo e quando peguei nele desisti de o apresentar. E só gostava de dizer que realmente ele tem um currículo académico notável, tem um currículo como professor também notável e atualmente como reitor. E este grande último desafio à academia da fusão de duas universidades é uma marca. Eu gostava aqui de dizer que trabalhei um pouco, há uns anos com ele, um bocadinho na retaguarda do presidente Sampaio, e aprendi a ver nele, e a minha apresentação é sobretudo o que eu aprendi a gostar no trabalho dele, e que é de facto alguém que sempre soube valorizar muito a pedagogia e os pedagogos, e que conhece muito bem a história e sabe valorizar, e como alguém que sabe pensar em cada momento, que sabe pensar muito bem a educação, e é sobre isso que ele nos vai aqui dar hoje uma lição. Muito obrigada. Em nome da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação e do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigada. Eu vou para ali, que é tudo. Eu, enfim, agradeço o convite e as palavras da Ana Maria. Digo que ao menos na sexta-feira. Nós estamos a 24 horas por dia a trabalhar num conjunto imenso de questões. Portanto, para mim é uma enorme imprudência, não podia dizer que não a Ana Maria Betancourt, que já me tinha convidado noutras vezes, mas vou-vos pedir desculpa porque é uma coisa muito geral, não pude acompanhar os vossos debates anteriores, li de forma muito em diagonal o estado da educação. Esta ideia de pensar as ciências da educação, eu lembro-me que o professor Bartolo Paiva Campos me tinha pedido, era eu um jovenzinho ainda na altura, não é? Acabado de chegar de Genebra, não é? Para fazer uma intervenção, 89, 90, não é? Tinha acabado de fazer a minha tese de doutoramento e quer dizer, não tive tempo nem condições e, portanto, é um comentário muito geral sobre algumas coisas das ciências da educação em geral, não é? Algumas banalidades que muitos de vocês já conhecem, eventualmente ditas a partir de outro ponto de vista, não é? Espero que isto seja de alguma utilidade, mas, enfim, peço desculpa de ser uma coisa tão geral. Não é? Começar por duas ideias um pouco metafóricas, mas que eu acho que podem ser interessantes para nós, para colocarmos a questão das ciências da educação num outro plano, não num plano meramente técnico, que a mim pessoalmente não me interessa muito. Não é? Eu tenho andado às voltas com o pensar do Virgílio Ferreira e daí o título desta intervenção de Pensar a Educação ou Pensar a Educação. Não é? E há na abertura do pensar do Virgílio Ferreira uma coisa pela qual eu vou começar e pela qual eu vou acabar, não é? E que é esta citação dele quando ele diz: não se pode imaginar uma cor fora do espectro solar, não se pode ouvir um som fora da nossa escala auditiva, não se pode pensar fora das possibilidades da língua em que se pensa. Não é? E isto é o que me interessa sublinhar aqui. Isto é, nós não podemos pensar fora das possibilidades da língua em que pensamos, quer essa língua seja uma língua científica, quer seja uma língua de comunicação, quer seja uma outra linguagem qualquer, e julgo que na área das ciências da educação, eu terminarei por aí, nós precisamos de pensar qual é esta língua em que comunicamos uns com os outros e como é que podemos enriquecer um pouco esta língua, não é? Portanto, enriquecer as nossas possibilidades de pensar a educação e enriquecer as nossas possibilidades de comunicarmos uns com os outros. Não é? E isto é tanto ou mais importante porque a educação, e eu cito aqui o orientador da minha primeira tese de doutoramento, da que eu fiz justamente na área da educação, o Daniel Amelin, que tem uma frase que eu acho que é uma frase
extraordinariamente interessante sobre esta matéria e que acho que é, num certo sentido, a nossa vantagem e o nosso problema, e muitas vezes as nossas vantagens são os nossos problemas, quando ele diz, eu tentarei uma tradução meio manhosa desta expressão do Daniel Lenin, que ele diz, porque se a educação é a coisa menos conhecida, a mais mal conhecida, é justamente porque ela é a coisa mais conhecida, a mais bem conhecida e de todos, não é? E, no fundo, este é muitas vezes o dilema da área da educação. É como é que se inscreve um discurso informado, um discurso que tem que se pautar por determinadas regras, no meio de um espaço que é habitado por toda a gente e em relação ao qual toda a gente tem uma opinião, não é? E isto é positivo. É positivo que toda a gente tenha uma opinião sobre a área da educação. A educação não é uma área dos especialistas, não é? Não é uma área que seja habitada apenas, já me ouviram esta expressão, mas que eu gosto imenso e, portanto, vem-me à cabeça outra vez, não é uma área que deva ser dominada pelos SSS, não é? E os SSS são os especialistas especialmente especialisés, não é? E, portanto, não é uma área de SSS, não é? É uma área de pessoas que se inscrevem num espaço social e a nossa grande dificuldade é, muitas vezes, saber como é que se inscreve um discurso, que é um discurso que tem que ser necessariamente informado, numa coisa que é conhecida por toda a gente e da qual toda a gente sabe e sobre a qual toda a gente tem opinião. É um pouco à volta do Virgílio Ferreira e do Daniel Amelino que, num certo sentido, eu vos dirigirei durante 20, 25 minutos algumas palavras, no fundo, para dizer duas coisas primeiro e três coisas no final. Não é? A primeira coisa é para vos dizer que, obviamente, quando olhamos, e para, enfim, deixar um registro ao Conselho Nacional de Educação, quando olhamos para trabalhos como estes do Estado da Educação, e que, no fundo, se sucedem a um conjunto de outros trabalhos sobre indicadores, feitos pela OCDE em primeiro lugar, mas também pela União Europeia, em Portugal pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, nós começamos a perceber que há uma base do ponto de vista estatístico, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista, enfim, da consagração de elementos que nos permite pensar. Há uma base informada, há uma informação sólida, bem recolhida, bem sistematizada, que nos permite um pensamento que há uns anos atrás era mais difícil de ter. Era um pensamento há uns anos atrás, mais do acho que, ou parece-me que, ou palpita-me que, ou tenho a impressão que. Eu acho que hoje nós temos a possibilidade de ter indicadores e materiais, bases, que nos levam além desta espécie de palpite sobre as coisas. Mas é evidente que todos temos a noção também que este conhecimento que nos vem dos indicadores, numa área como uma área social e humana como a educação, é um conhecimento insuficiente, não é? Que ele só por si revela coisas, ao mesmo tempo que esconde outras coisas, ele só por si não é suficiente para nós podermos construir um discurso rigoroso, informado na área da educação. Mas é uma base muito importante. Quando eu olho, e peço desculpa ter sido muito em diagonal, e de vos ir dizer duas coisas que são de uma enorme banalidade, mas apenas partilhá-la convosco, não é? Partilhá-las convosco. Quando eu olho para este relatório, ficam-me duas sensações muito genéricas, não é? A primeira sensação muito genérica, e já me ouviram dizer isto muitas vezes, não é? É que Portugal está a aproximar-se, não é? De ser um país que valoriza a cultura escolar. E Portugal não valorizou a cultura escolar durante muitas décadas, para não dizer durante muitos séculos. Não é? Fomos um país que, em grande parte, valorizamos outras culturas, e bem, mas que fomos sempre muito renitentes em relação a uma cultura escolar. Não é? A uma cultura feita de trabalho, feita de continuidade, feita de persistência. Sempre valorizamos as outras qualidades, entre aspas, do homem português, as qualidades da inventividade, as qualidades do desenrascanço, as qualidades do encontrar soluções, etc. E valorizamos menos a dimensão da cultura escolar. E isto em tudo, na linguagem popular. As pessoas achavam que não era muito importante a escola, o meu filho não tem cabeça para os estudos, a pessoa já sabe, o meu filho é para outras coisas, para os estudos, não foi feito para os estudos, ele tem outros interesses e tal. E isto traduziu-se também em muita filosofia em Portugal. Há muitos discursos filosóficos em Portugal ao longo do século XIX e do século XX que acentuam isto,
E já me ouviram talvez citar também o que eu acho que é uma das peças mais brilhantes que se escreveu em Portugal, mordaz, mas brilhante, que é o prefácio que o António Sérgio escreve ao mundo que o português criou, do Gilberto Freire. Não é? É um prefácio que eu acho que todos nós devíamos ler e reler, não é? Porque o António Sérgio, bem a António Sérgio, vai elogiando o Gilberto Freire, o lusotropicalismo, a miscigenação, a plasticidade do português, a capacidade de adaptação aos trópicos, a inventividade, vai elogiando todas estas características que o Gilberto Freire define e, no fundo, faz a pergunta arrasadora no final. E no final acaba e diz: a única coisa que eu não percebi da teoria toda do Gilberto Freire é se somos assim tão plásticos e tão flexíveis, porque é que nunca nos adaptamos à Europa, não é? E esta pergunta, no fundo, é a pergunta de porque é que nunca nos adaptamos à cultura escolar. Porque é que nunca nos adaptamos a um outro tipo de cultura e de enquadramento que, de algum modo, nos fomos sempre afastando em sucessivas camadas, em sucessivas gerações, no final do século XIX, no princípio do século XX, certamente durante o Estado Novo mais do que nunca, não é? E que, de algum modo, nós, nos últimos 30 ou 40 anos, ganhamos. Percebe-se neste estado da educação essa espécie de integração dessa cultura escolar, de um país que valoriza a cultura escolar, mas percebe-se também, e isto é dramático, que nos últimos anos, não é, há tendências de regressão em relação a isto e que estas tendências seriam dramáticas para Portugal. Isto é um retrocesso neste caminho em Portugal, seria um retrocesso particularmente grave. Eu julgo que todos assistiram a esta entrevista, ou todos viram esta entrevista que eu vos vou citar, não vou dizer sequer o nome da pessoa, não vale a pena, julgo eu, mas que é a ideia de que a Constituição diz que são direitos gratuitos. Hoje a realidade transforma essa hipótese teórica dos direitos, não é? Em particular na área da educação, noutra que já não é teórica, é uma hipótese prática e muito concreta que está diante de nós. Esses direitos só existem na medida da possibilidade, só existem se houver condições para isso. São direitos que a Constituição garante, mas sob reserva do possível, não é? Se deixou de ser possível, temos de ver como é que o recuo é feito, não é? A ideia de que temos que recuar em alguma coisa, não é? E depois sobre a questão da escola gratuita, não é? Quer dizer, não sei responder se pode ser gratuito ou não, temo que não seja, temo que força daquilo que vejo aparecer nos números que vou conhecendo, que não tenha a realidade toda, mas penso que não podemos dramatizar, se não for possível, que a escola seja gratuita, mesmo a partir de níveis muito iniciais do ensino. Eu utilizo esta citação de uma entrevista da semana passada como uma ilustração de uma espécie de cedência perante a ideia de que, eventualmente, esta cultura escolar, podemos regredir nisto e que podemos voltar a coisas, não é? Que, obviamente, todos nós acharíamos que já tínhamos passado e que já tínhamos ultrapassado. E, simultaneamente, apesar de não estar neste espaço, apesar de não estar neste estado da educação, eu creio que nós temos, do domínio da criação, do domínio da ciência, do domínio do pensamento crítico, uma evolução que foi absolutamente extraordinária nas últimas décadas e em relação à qual não podemos também regredir, não é? E creio que, da mesma maneira que houve muitos discursos contra a cultura escolar ou ao lado da cultura escolar, em Portugal houve muitos discursos ao longo do século XIX e do século XX contra a ideia da ciência e contra a ideia da criação científica. E, por exemplo, o Parlamento Português no século XIX está repleto de discursos altamente elaborados do ponto de vista intelectual e filosófico, explicando que nós não nascemos para criar coisas, não nascemos para produzir ciência. Isso é lá da gente do Norte, é lá dos povos do Norte, não é? Nós somos mais pessoas que depois aplicamos isso, não é? E que depois concretizamos isso na prática, mas não temos que ser nós os produtores, nem nós os criadores, não temos que ter nós uma cultura científica própria. E estas duas dimensões, uma dimensão de cultura escolar e uma dimensão de cultura científica, eu acho que se percebe nestes indicadores, como se percebe na nossa percepção da realidade, que nós demos um salto imenso nas últimas décadas, não é? Mas percebe-se também que começa a haver sinais preocupantes, não é? de que possamos estar a regredir nesta matéria, e uma regressão nesta matéria seria, a meu ver, trágica, não para uma geração, mas para muitas gerações de portugueses, não é? E creio, pois, que temos que ter essa consciência e essa consciência clara quando se lêem estes números e quando se interpretam de maneira genérica estes números.
A segunda ideia, que eu vou traduzir de forma mais ligeira e que aparece muito nestes indicadores do estado da educação, é um país muito desigual. É um país que continua a ter muitas desigualdades a muitos níveis, não é? Um país que ainda há relativamente pouco tempo, a fotografia que tem deste lado esquerdo, não é? Não se vê muito bem, mas vê-se alguma coisa, é uma fotografia dos anos 50, portanto não é uma fotografia de há 100 anos.